Olá! Nessa videoaula iremos aprofundar os conhecimentos sobre os passos para o desenvolvimento e a integração de atividades turísticas com foco na produção associada. Vimos que existem 3 etapas principais para o planejamento dessas ações. A etapa 1, informações sobre a localidade. Etapa 2, agregando valor. E a etapa 3, apresentação do catálogo e acompanhamento. A partir de agora, vamos falar detalhadamente sobre cada etapa. A etapa 1 é dividida em 3 principais fases. Temos a fase 1, levantamento do potencial turístico. Nessa fase, o agente local deve pesquisar na localidade ou região por atividades turísticas existentes ou potenciais, visando a ampliação do conhecimento sobre a vocação da localidade e/ou região, a história da localidade e/ou região, as ofertas existentes na localidade e/ou região. Como resultado dessa fase de pesquisa, o agente local poderá identificar a vocação turística da região a partir da segmentação. Por exemplo, se o destino é voltado ao turismo cultural, de aventura, religioso, entre outros. Além disso, também conhecerá o perfil do turista e, com isso, pode direcionar ações de marketing e comercialização. Atenção! Caso não encontre essas informações em fontes como documentos, associações, prefeituras, sugere-se a elaboração e documentação desse material. Lembrando que nesse curso já mostramos algumas ferramentas e técnicas de planejamento. Fase 2. Formação e organização de equipes multidisciplinares e identificação dos parceiros institucionais. Nessa fase, é necessário que o agente local identifique pessoas representativas da localidade, podendo ser ligadas a instituições públicas e/ou privadas. Essas pessoas podem ser representantes de prefeituras e outros órgãos de turismo locais ou regionais, representantes de associações como de classe, comercial, cultural, além de cooperativas, entidades de assistência técnica e extensão rural, órgãos como SEBRAE, SENAC, IFAM, entre outros, que realizem ações em âmbito do turismo, empresários, agências e operadoras de turismo, Conselho Municipal de Turismo e Cultura, instituições de ensino, entre outros. Fase 2, formação e organização de equipes multidisciplinares e identificação dos parceiros institucionais. Os parceiros institucionais, que pode ser a Prefeitura, SEBRAE, SENAC, entre outras instituições, e a equipe multidisciplinar, formada por empresários, artesãos, produtores rurais, entre outros interessados, terão o papel de apoiar o agente local no processo de organizar e/ou criar atividades turísticas com foco na produção associada. É importante dizer que o parceiro institucional pode ou não fazer parte da equipe multidisciplinar. Isso dependerá do nível de envolvimento e disponibilidade dos parceiros. Para esta fase, o agente deve mostrar uma habilidade de comunicação e articulação, ou seja, de relacionamento interpessoal e formação de equipes. Na fase 3, envolvimento dos empreendedores, encontro com a comunidade. O agente local tem o papel de organizar um encontro com empreendedores e a comunidade que atuam direta ou indiretamente no turismo local, regional. O agente deve estimular o envolvimento e participação, seja na organização e criação de novas atividades ou como agregar valor às atividades já existentes. Por exemplo, o agente pode perguntar: qual empreendimento pode oferecer uma refeição com os alimentos fabricados na fazenda local? Quais os produtos artesanais podem ser ofertados nos hotéis da cidade? O agente deve cadastrar os empreendedores interessados em participar do processo. Com isso, os empreendedores receberão a visita do agente local e da equipe multidisciplinar em seu ambiente de trabalho. Agora, vamos falar da etapa 2, chamada Agregando Valor. A fase 1 é o encontro com o empreendedor. O agente local realizará um encontro com o empreendedor cadastrado com o objetivo de conhecer sua atividade para possível inserção no catálogo de atividades turísticas.
Algumas atividades podem estar estruturadas para receber os turistas e outras não. Portanto, o agente deve ter a sensibilidade de orientar o empreendedor a buscar caminhos para uma melhor qualificação da atividade e, posteriormente, inseri-la no catálogo de atividades. Na fase 2, ocorre a organização das atividades turísticas. Nessa fase, o agente local e a equipe devem vivenciar o produto formatado, convidando outras pessoas ligadas ao turismo para uma avaliação prévia da atividade. Essa estratégia fortalece a relação dos empreendedores com a equipe multidisciplinar e, ao mesmo tempo, dá uma noção da experiência que o turista terá da atividade. Agente local deve se atentar para criar um produto que seja capaz de se manter no mercado. Esse produto deve retratar o local e suas peculiaridades. E, por último, a fase 3. Produção do catálogo de informações de atividades turísticas com foco na produção associada. Após a identificação e confirmação da atividade exercida pelo empreendedor na produção associada, o agente local deve preencher uma ficha onde serão registradas as informações relevantes para viabilizar a promoção comercial da atividade. Esse catálogo é destinado aos parceiros institucionais e equipe multidisciplinar, objetivando a divulgação das atividades com foco na produção associada. Não existe um modelo padrão para o catálogo. Ele pode ser físico ou digital, e sua forma depende do critério acordado entre o gestor, os parceiros e a equipe multidisciplinar. Vale atentar que as atividades devem ter os preços compatíveis com o mercado. E os parceiros indiretos, agências, operadores e guias, devem ser remunerados com percentuais ou comissões previamente acertados. A etapa 3 é a apresentação do catálogo e acompanhamento das atividades. Na fase 1, é encontro de apresentação do catálogo de atividades para a comunidade. O agente local deve organizar um encontro com o objetivo de apresentar o resultado final do trabalho. É importante convidar todos da comunidade e empreendedores envolvidos nas fases do processo. Na fase 2, acompanhamento das atividades. Após a realização de todas as etapas, é necessário que o agente local acompanhe, de preferência pessoalmente, o processo de continuidade das atividades dos empreendedores. Ele deve sempre acompanhar o andamento das atividades, atualizando as informações periodicamente. É também nessa fase de atualização que se deve discutir as melhorias para as atividades. Por exemplo, o gestor pode observar que, numa atividade, o atendimento ao turista pode ser melhorado. Numa outra, pode-se criar formas alternativas de comercialização, além da venda direta, ou seja, pode-se criar um site ou perfil da atividade na internet, entre outras ações que buscam um melhor aproveitamento da atividade turística. Observação: o mais importante é que todos trabalhem juntos, buscando soluções e novas oportunidades de crescimento para fortalecer o turismo local. Nesse vídeo, você aprendeu sobre as etapas e as fases para o desenvolvimento e a integração de atividades turísticas com foco na produção associada. Você irá aprender mais sobre o assunto nas próximas atividades. Até a próxima!